Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. É um grande prazer estarmos aqui hoje para o estudo resumo do capítulo 17, Obsessores, da obra Espírito e Vida, de Joana de Ângeles, por Divaldo Pereira Franco. Joana comenta o livro dos médiuns, na segunda parte, capítulo 23, item 237, que diz assim, no livro dos médiuns: a obsessão apresenta caracteres diversos, que é preciso, é uma necessidade distinguir esses caracteres diversos e que resultam, essas diferentes características, do grau de constrangimento e da natureza dos efeitos que produz. A palavra obsessão é, de certo modo, um termo genérico, pelo qual se designa esta espécie de fenômeno, cujas principais variedades são a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Efetivamente, diz Joana, existem diversos tipos de obsessão e de obsessores. Não somente a obsessão de um desencarnado para um encarnado. Não somente a obsessão produzida pelos habitantes da erraticidade. Obsessão, em bom vernáculo, é obsessor. Obsessor, em bom vernáculo, é quem perturba, é quem inquieta. Ora, o amor pervertido é uma obsessão grave. A maledicência contumaz, o egoísmo vigoroso, a impiedade, o despotismo, o ódio, o vício, a fraqueza moral. E não só, há também obsessão por dinheiro, fascinação por sexo, subjugação por prazer e também loucura pela posse. Muitos pensamentos cruzam o éter, produzindo um processo obsessivo entre encarnados. Ideias fixas de consciência culpada do passado ou do presente estão a supliciar, estão a vergastar os outros num processo obsessivo de libertação bastante difícil. Permuta de pensamentos viciados, eles criam, eles dão vida e mantêm larvas e formas lamentáveis entre os encarnados. E além dessas obsessões, principalmente de encarnados para encarnados, ou de cada um para consigo mesmo, numa espécie de auto-obsessão, além dessas, existem-se as obsessões dos desencarnados para os encarnados, na agenda que compõe as consequências dos erros humanos e que muitas vezes levam à alienação que atualmente campeia, de Joana, desenfreada. Há, no entanto, na doutrina espírita, antídotos valiosos para as obsessões e para todos os tipos de obsessores. Dirigindo-se ao Cristo, se nós nos dirigirmos ao Cristo, Ele nos fornecerá as armas para o combate nesse caminho de ascensão espiritual, no qual há essas lutas, esses embates. O primeiro deles, a prece. A prece é uma armadura indestrutível. O amor desinteressado, com manifestações naturais de fraternidade, e a paciência são remédios eficazes no tratamento das obsessões. Agora, o conhecimento das verdades espirituais, eles nos fornecem ânimo, eles nos fornecem vigor e um comportamento adequado, comportamento moral adequado, que servem de base para a saúde psicológica e física e também para chegarmos efetivamente a um comportamento cristão salvador, a um comportamento cristão tal que nos salva. Ora, por consequência, exemplifiquemos o conhecimento espírita em todo instante, em cada lugar. E esta forma de nos comportar nos encherá de alegria, nos conduzindo à felicidade perfeita.
Portanto, o Espiritismo é também um tratado, é um estudo de sublimação do espírito. Então, não tenhamos dúvida, um modesto ato de humildade, um pequenino gesto de amor, ele lança luz estelar a todos aqueles que nos observam a vida, encarnados e desencarnados. E não devemos menosprezar essas migalhas cristãs, um pequenino ato de humildade, um pequenino gesto de amor, porque é dessas migalhas que nascem as ações santificantes. São princípios, esses gestos simples, são migalhas das quais nascem as ações efetivamente santificantes. Não tenhamos dúvida, um minúsculo pólen, ele guarda, é um agente da vida que guarda ali uma vida a se manifestar. Uma gota de essência perfumada esparze o ambiente inteiro. Ora, se nós pretendemos subir a montanha da evolução moral, estando embaixo, é de baixo que começamos. E vamos nos erguer lentamente, nos acostumando às alturas. Escutando, nesse caminhar, a voz do sofrimento de outros corações, estendamos as nossas tigelas de amor e bondade em socorro. O mestre, por exemplo, o nosso mestre, para ele se elevar, ele lecionou, para ele, antes dele se dirigir à glória estelar, ele lecionou utilizando um grão de mostarda. Uma moeda, uma única moeda. Uma ovelha perdida, uma figueira estéril. Permaneceu paciente, escutando os problemas do povo e dando a terapêutica para todos esses problemas. Também ele censurou, enérgico, todos os desvios, todos os abusos e crimes, todas as espécies de abusos e crimes cometidos. No entanto, ele foi magnânimo. Ele não separou a prudência da energia, quer dizer que ele corrigiu, ele não deixou de ser prudente. Ele corrigiu com energia, mas não foi agressivo. Ele manteve a prudência. E também ele manteve junto com o amor a bondade, porque há quem amando, ainda que amando, corrija sem bondade, né? Como foi o pai do apóstolo Paulo, por exemplo. Então, sábio e humilde, ele silenciou no pretório romano a sua própria defesa, mas muitas vezes, ele instruiu os fracos e os oprimidos, clareando assim as nossas mentes e os nossos corações, com as luzes dos seus ensinos, para que nós nos libertássemos das obsessões, todas elas, de encarnado para encarnado, as nossas próprias, e dos obsessores, todos eles, deixando para nós então uma doutrina de ação, uma doutrina que nós devemos cumpri-la, sem florilégios verbais e sem retórica vazia. Que Jesus nos abençoe.